Pessoal, excelente aula para vocês. A gente se vê e a gente vai se conhecendo mais aí, tá bom? Prazer conhecer cada um de vocês aqui, sem carinho muito grande por vocês. Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Guilherme. Eu vou estar ajudando vocês com a disciplina de física, entendeu? Sou do 7º período de medicina aqui em Vassouras. E eu estou aqui hoje porque dois motivos. Eu acho esse projeto muito bacana, tá? Podendo ajudar vocês aí a passar no vestibular, fazer a faculdade do sonho de vocês, que vai ser a futura profissão de vocês. E que eu estou dando a disciplina de física, porque eu gosto muito de física, entendeu? É, é uma disciplina que ela procura entender, estudar como é que funciona o universo, como é que as coisas funcionam, por que que um prédio fica em pé, entendeu? Por que que uma ponte não cai, por que que o céu é azul de manhã e de tarde é laranja, por como é que a gente consegue respirar, como é que o coração consegue empurrar o sangue para frente, entendeu? Tudo isso é física que explica. Por isso que eu gosto tanto dessa matéria e eu espero que vocês gostem também. Eu não sou nenhum expert em física, então, assim, se não puder ajudar vocês no momento, eu vou estudar aquela questão que vocês tiverem dúvida e tal. Se vocês quiserem, podem vir com questões de fora para mim, que eu vou estudar. E vou explicar para vocês na próxima aula, tudo bem? E vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar dúvida, se não estiver entendendo, tá? Eu vou com calma, devagarinho, mas não fique com medo de mandar mensagem, parar, porque que aí eu paro e explico mais devagar, tá? Não precisa ficar com medo, não. Pode falar. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre cinemática, que é um dos temas que cai em muitas questões do Enem. Eu vou começar bem devagarinho explicando, é, que é um tema que... Hoje eu vou dar questões que é só cinemática, mas a cinemática vai ajudar também, mais na frente, a outras questões que juntam cinemática com energia, com... Enfim, eu acho importante começar por essa matéria, que vai ajudar nas questões lá na frente também, que são mais difíceis. Só uma introdução rapidinha aqui, já vou entrar nos exercícios que nem o Patrick falou, tá? Não vai ser todo dia isso. É, a cinemática, o estudo da cinemática do que é o do movimento, ele precisa, uma das coisas mais importantes que vocês têm que pensar, que tem questão que é basicamente só disso, que é o que? Referencial. Para você saber se um corpo está parado em repouso, você precisa de um referencial que está parado. Por exemplo, na maioria das questões de física, a gente considera que a Terra é o nosso referencial em repouso. Mas a Terra, ela está girando em volta dela mesma, ela está girando em volta do Sol, o Sol está girando em volta da Via Láctea, então, tipo, nada disso está parado. Mas para a gente que está na Terra, a gente sente que a Terra está parada. Então, por isso que, para a maioria das coisas, usa a Terra como referencial. Mas isso se aplica também, por exemplo, a um avião. Uma pessoa que está dentro de um avião, o avião está numa velocidade junto com ela. Então, para ela, a pessoa que está no avião, ou o avião pode ser um referencial, entendeu? Isso é importante vocês saberem. O objeto está em repouso. Se ele está parado, se ele está com a mesma distância em relação ao referencial, ele está em movimento. Se ele se afasta ou se aproxima ou muda de posição em relação ao referencial. A trajetória também depende do referencial. Por exemplo, se tiver uma pessoa em cima de um avião e ela, dentro do avião, e ela solta uma caixa, para ela a caixa vai estar fazendo uma trajetória para baixo, porque ela está andando junto com o avião. Agora, se tem uma pessoa no chão e ela vê a caixa caindo do avião, para ela a caixa vai fazer uma trajetória diferente. Por quê? A caixa está caindo e ela também está com o movimento do avião. Então, por isso que ela vai fazer uma trajetória diferente. Aqui vamos para as primeiras equações da cinemática, que é o quê? Ela fala que velocidade é uma proporção entre um espaço e um tempo. Ou seja, velocidade é igual a metros divididos por segundo, ou qualquer unidade de espaço por qualquer unidade de tempo. E a função da posição quer dizer o quê? S menos S0, nada mais é do que ΔS, que é a mesma coisa que está ali em cima. Ou seja, se eu tiver uma velocidade num tempo, eu vou ter um deslocamento. Ou seja, se eu estou a 10 metros por segundo e eu mantenho nessa velocidade durante 1 segundo,
e a minha posição inicial é 0, depois de 1 segundo eu vou estar a 10 metros para frente. Show? Vamos agora para a nossa questão. Essa questão aqui, eu só vou usar o que eu falei para vocês até agora, que são aquelas duas equações, tá? Agricultura de precisão. Agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso dos recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, que é tipo um drone. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. Essa sobreposição que ele fala aqui é importante porque o drone ele vai tirando várias fotos. Imagina que é um satélite, também funciona como se fosse uma imagem satélite. O satélite está aqui, ele vai tirar uma foto, e essa foto, ela precisa ter uma área de sobreposição com com a próxima foto que ele tirar. Por quê? Essa sobreposição aqui é o que vai fazer o software dele depois juntar tudo e fazer como se fosse uma imagem única, que nem tem no Google Maps. Aí, a figura ilustra a sequência de imagens que é coletada por esse drone e como são formadas as sobreposições. Aqui ele está olhando de lado, tá? Aqui é como se estivesse olhando o que eu tinha desenhado aqui em cima. O operador recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%, ou seja, esse delta S aqui, que eles chamam de delta S, que é a sobreposição de uma foto com a outra, é 20% do tamanho total da foto. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de 1.000 metros. Ou seja, esse H aqui é 1.000 metros de altura. Uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Quando ele bota -1 aqui, é a mesma coisa do que ele está falando, 50 metros por segundo, né? Porque se você levar uma coisa -1, na verdade ela inverte. Mesma coisa. A abertura da câmera fotográfica é de 90 graus, considere tangente de 45 graus igual a 1. Beleza. Está dizendo aqui que o ângulo de abertura, que é esse ângulo aqui em cima desse triângulo dele, é 90 graus. Ou seja, isso aqui é um triângulo retângulo. Beleza? Vocês lembram lá de geometria, vocês vão ter aula de matemática também, para relembrar se for o caso. Vamos para a questão. Como esse ângulo aqui em cima é 90 graus, esse lado aqui, e eu se trouxer uma linha reta aqui na metade do triângulo, e traçar um ângulo reto aqui também, com o chão, esse ângulo aqui vai ser 45 igual a esse, da geometria. Ou seja, quer dizer que H, que foi que ele me deu, é igual esse ΔS aqui. Mas o tamanho da foto é 2 vezes ΔS, ou seja, a foto ela tem 2.000 metros, ela tem, se o ΔS é igual à altura, e a foto é 2 vezes o ΔS é 2.000 metros. Beleza? Lembrando da equação, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ele me deu até agora o S, me deu a velocidade. Ele quer saber o tempo que vai demorar para ele tirar a próxima foto. Certo? Sabendo que o ΔS é 2.000, porém, ele tem que interpolar aqui, fazer uma sobreposição com o próximo de 20%. Quanto que é 20% de 2.000? Para você saber quanto que é 20%, só precisa multiplicar por 0,2. Se você quer 50%, multiplica por 0,5, enfim, 20%, multiplica por 0,2. E você vai ter 0,2 vezes 2.000, vai dar 400. Beleza? E aí você vai achar que o ΔS, que a gente quer, é 1.600 metros. Daí é fácil, é só substituir na equação. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. 1.600, faço o T para lá, multiplicando 50 para cá, dividindo. 1.600 divididos por 50, 30, 32.
Aqui dá 0. Show, 32 segundos, letra B. Show de bola? Aceleração. A velocidade, ela determina uma variação no S, no tempo. A aceleração, ela determina uma variação da velocidade no tempo, ou seja, ela varia a velocidade que está variando o espaço. Uma coisa puxa a outra. Se o objeto se o objeto tem uma aceleração, ele está aumentando a velocidade. Ou seja, isso aqui, imagina que eu soltei essa bolinha aqui. A aceleração da gravidade é mais ou menos 9,8, muitos exercícios chamam de 10. Ou seja, se essa bolinha está caindo a 10 metros por segundo ao quadrado, porque ele está variando 10 metros por segundo, que é a velocidade, a cada segundo, por isso tem esse ao quadrado aqui. Depois de 1 segundo, que é 1/10 disso aqui, depois de 1/10 de segundo, ele vai ter aumentado a velocidade em 1 metro. Depois de 2/10 de segundo, ele vai ter aumentado a velocidade 2 metros para 2 metros por segundo, e assim vai. Entendeu? Ou seja, depois de 1 segundo, vai ter aumentado a velocidade dele para 10 metros por segundo. Essas são as 4 equações principais que vocês têm que saber, mas vou tentar falar rapidinho delas aqui para, tipo assim, é bem difícil gravar, mas com o tempo, vocês praticarem, vocês conseguem. Essa daqui é muito parecida com aquelas que eu já tinha falado para vocês, que é S igual a S0 mais VT. Só que essa daqui é para velocidade, ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais uma aceleração no tempo. Beleza? Essa daqui, o meu professor chamava essa equação aqui de sorvetão. Porque se você olhar assim, sorvetão, eu não sei porquê, mas me ajudava a gravar essa equação aqui. Que é o quê? É a mesma coisa do que tem ali em cima, na equação que eu já mostrei para vocês. E ela coloca se o objeto tem aceleração. Se a aceleração é 0, isso aqui corta e fica igualzinho lá de cima, que é a velocidade constante. Se tiver aceleração, você vai colocar a aceleração aqui, vai multiplicar pelo tempo ao quadrado e por 2. Beleza? Essa equação aqui, ela é muito conhecida e cai muito em prova, que é a equação de Torricelli. Por que que ela é importante? Porque se você souber 2 desses aqui, você consegue calcular o terceiro sem precisar do tempo. Quais são esses? Velocidade, aceleração e espaço. Está vendo que essa equação não tem o tempo? Ou seja, se a questão não te dá o tempo, você pode usar essa equação para poder calcular o que você precisa na questão, se você não tem tempo. E essa última aqui, não menos importante, é a quarta equação, que é o quê? Se você não tem aceleração e você quer saber quanto que ele andou, dada a velocidade inicial e final, que é muito parecida com essa daqui, se você considerar que a velocidade média é igual à média das velocidades, ou seja, você pega a velocidade final e a velocidade inicial, divide por 2, é uma velocidade média que o corpo andou naquele espaço de tempo ali, entendeu? Vamos supor que você não sabe a aceleração, mas você sabe a velocidade final dele e a velocidade inicial. Você consegue descobrir quanto que ele andou. E a gente vai usar essa equação aqui no próximo exercício. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes, que ocorrerão em razão do aumento do tempo de reação. Ou seja, se o motorista está olhando o celular, ele pode não ver o obstáculo na frente e perder tempo ali. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo usando o celular enquanto dirige, ou seja, são 2 motoristas, motorista 1 e motorista 2. Motorista 2. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo. Ele está me dando uma aceleração inicial dos 2 veículos. Em resposta a uma emergência, freiam a uma desaceleração igual a 5 metros por segundo. Ele está me dando uma desaceleração igual para os 2. Essa aceleração é igual para os 2, essa desaceleração, que é a frenagem, é igual para os 2. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o motorista desatento, em situação análoga,
leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Parece complicada a questão, né? Porque aquele da aceleração, aquele da velocidade, aquele da 1 segundo depois. Aqui em distância, o motorista é desatento, mas fica tranquilo que vai ser fácil resolver. Aqui em distância, o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros. Vamos devagar. Vou botar aqui a resolução, mas a gente vai acompanhando devagarinho. A gente tem que considerar os dois veículos. Vamos calcular para um, depois para o outro. O veículo desatento, ele levou 1 segundo a mais para poder parar. Certo? Aí a gente pode usar essa equação aqui, que é aquela quarta equação que eu falei para vocês, para saber quanto que ele vai andar em 1 segundo. Qual vai ser a velocidade inicial e a velocidade final dele? Bom, se ele está aumentando a velocidade a 1 metro por segundo, 1 segundo depois, ele vai ter aumentado a velocidade dele em 1 metro por segundo, certo? Você está aumentando a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o carro atento freou a 14, mas o desatento freou 1 segundo depois, ou seja, ele freou a 15. E ele perdeu 1 segundo aqui. A velocidade, eu quero saber quanto que ele andou até ele começar a frear. Que ele freou depois do que o carro estava atento. Ou seja, antes dele começar a frear, ele andou isso aqui, ó, que é a velocidade inicial, mais a velocidade final, dentro desse 1 segundo de aceleração aqui, dividido por 2. Ser 29 sobre 2 vai dar 14,5. 30 é, né, 15, então 29 é 14,5, beleza? Agora, eu vou usar a equação de Torricelli para poder descobrir quanto que os dois veículos andaram. Por quê? Ele me deu a desaceleração, tá? E ele me deu a velocidade que eles frearam, certo? Eles frearam a 14. Quer dizer, o atento freou a 14 e o desatento freou a 15. E ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a diferença de frenagem entre os dois. Sendo que essa velocidade final aqui é zero, porque o quê? Quando eles pararem, eles vão estar zero. Então, vamos lá. Isso aqui eu considerei só o tempo que o motorista desatento levou para começar a frear. Ou seja, antes dele frear, ele andou isso aqui. Agora, freando. O motorista atento freou quando ele estava a 14 metros por segundo. Se eu fizer 14 ao quadrado, vai dar 196. 2 vezes 5, 10. Ou seja, quando eu jogar isso aqui para lá, multiplicar tudo por menos 1, vai ser 196, certo? 14 vezes 14. 5. Certo? 196. Deixa eu ver isso aqui. Essas equações, eu não sei se vocês estão tranquilos com as equações, mas se você estiver de boa, pode falar que eu consigo reto aqui. Se tiver dificuldade de acompanhar também, pode falar. Motorista atento, começou a frear 14. 196 dividido para 10, só cortar aqui e botar uma vírgula. Ele andou 19,6 metros. O motorista desatento freou a 15, ou seja, 15 ao quadrado, 225. Bota a vírgula aqui, 22,5. Agora eu tenho que somar. Show de bola, então. Obrigado pelo comentário aí. Motorista desatento. Agora eu vou somar. O motorista que estava atento, ele freou a 14. Ou seja, ele só andou isso aqui. Agora o motorista que estava desatento, ele andou isso aqui, mais isso aqui, porque ele levou isso aqui para poder só o tempo de reação dele. 22 mais 14,5, 22,5 mais 14,5, 37. O que estava atento, 19. Um menos o outro, que é a diferença que ele quer, 17,4, que é a resposta aqui. Fechou? Aí vira divisão porque você multiplica por menos um, né? Ali da. Isso, aqui, ó. 14 ao quadrado vai dar 196, certo? Aqui menos 196.
2 com menos 5 é menos 10. Certo? Aí, menos 196, menos 196 divididos por menos 10. Certo? E é só multiplicar por menos 1. Ah, tá, entendi. Muito obrigado. Então, por um segundo. Isso, porque ele está falando que o carro desatento andou, começou a frear 1 segundo depois, aqui, ó, 1 segundo depois do que o carro que estava atento. Se a aceleração dele é 1 metro por segundo ao quadrado, 1 segundo depois ele aumentou quanto a velocidade dele? Ele aumentou de 14 para 15, certo? Concorda comigo? Ele aumentou de 14 para 15 a velocidade dele. Entendeu? E aí eu quero... Isso aqui, esse ΔS, é antes de frear. Show? Isso aqui foi antes de frear. E aqui é quanto que ele andou freando. E isso aqui é quanto que o veículo atento andou freando. Por isso que eu tenho que somar esses dois aqui, entendeu? Porque é o quanto o veículo desatento total menos o que o veículo atento levou. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar. Não tem problema nenhum, não. Se quiser voltar em alguma coisa, pode falar. Mais alguma dúvida? Pode tirar print aí, eu vou seguir aqui. Qualquer coisa no final eu volto também, tá? Essa questão aqui é interessante. Ó, para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão usar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Aí a gente guarda a informação. Eu gosto de ir sublinhando as coisas, as informações que ele vai dando para mim na questão. Foram construídas 2 pistas idênticas à beira de um precipício, de forma que no aumento do salto, as motos deixam a pista horizontalmente ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Beleza. Pergunta-se: as motos atingem o solo simultaneamente por quê? Se vocês lembrarem da equação do sorvetão, eu posso tirar, vamos considerar que a posição deles inicial é 0, e o ΔS que eles vão cair é a altura total, lá de cima até a queda. Por isso que eu chamei ΔS de H. A velocidade inicial deles é 0, porque quando eles pularam, eles estavam parados. Aí eu cortei aqui. A aceleração que eles vão sofrer é a aceleração da gravidade. Substitui A por G, que é a aceleração da gravidade. Essa equação aqui, eu não tinha botado lá, mas é importante vocês saberem. O que é essa equação? Isso é o tempo que um objeto demora para cair de uma altura h, sob influência da gravidade. Nessa equação, não tem massa. Você pode ver aqui, é só a gravidade e o tempo. A massa, tanto faz por quanto que ela vai demorar para cair. Então, as duas massas atingem o mesmo solo por quê? Adquirem a mesma aceleração durante a queda. Vamos ver cada questão. Possuem a mesma inércia? Não. A gente vai ver na próxima aula que inércia depende da massa. A gente vai ver na próxima aula essa equação aqui, ó. Quanto maior a massa de objeto, mais inércia ele tem. Por isso que você precisa de uma força maior para mover um objeto com mais massa. Mas a aceleração para os dois é igual, que é a gravidade. B, estão sujeitas à mesma força resultante. Não estão. Aqui, ó, a gravidade não é igual para os dois, mas a massa de um é diferente do outro, não é? Então, a gravidade está fazendo uma força maior na moto mais pesada. Então, essa aqui também não é. Tem a mesma quantidade de movimento inicial. Tem a mesma quantidade de movimento inicial.
Não é por isso que elas chegam, elas têm a mesma quantidade de movimento inicial, mas não é por isso que elas chegam no solo ao mesmo momento. Isso daqui fica meio assim. Tem no solo sem ter a mesma aceleração. Não, porque a aceleração é igualzinha para os dois. Se você vê na equação, elas vão demorar o mesmo tempo e vão ter a mesma velocidade quando eles atingirem o solo. Desconsiderando atrito com ar, né? Se você tiver um objeto grande, ele vai estar com mais atrito com ar. E aí a força, ele vai ter uma força para cima que vai desacelerar ele um pouco, mas não é o caso aqui. Ele está considerando sem resistência. Na maioria dos exercícios considera sem resistência. São lançadas com a mesma velocidade horizontal. Também não é. Porque mesmo que eles sejam lançados com velocidades horizontais diferentes, vamos supor que esse aqui foi lançado com velocidade horizontal de 0, ele caiu direto. E esse daqui, ele foi lançado com uma velocidadezinha horizontal para frente e a gravidade. Ou seja, ele fez isso aqui, ó. O tempo que os dois vai demorar para cair é igual. Só depende dessa equação aqui. Por quê? Quando eu tenho duas velocidades assim, eu decomponho a horizontal da vertical. E eu posso, se eu quiser saber só o tempo que ele vai demorar para encostar no chão, se eu não quero saber aonde ele vai encostar no chão, eu posso esquecer isso daqui e considerar só a velocidade horizontal, que no caso é igual para os dois, inicialmente 0. Show? Falar só mais um pouquinho sobre esses gráficos aqui, que também pode cair em algumas questões. Eu vi cair pouco em Enem, esses gráficos, tá? Mas eu já vi cair em outros vestibulares, então é importante saber. Isso aqui está relacionando basicamente o que a gente já tinha visto nas equações, pessoal. Se eu tenho um gráfico de posição pelo tempo, ele está me dando. É muito útil esses gráficos para me informar, dar uma visualização fácil do que está acontecendo com o objeto. Se o gráfico de posição ele é uma linha reta, quer dizer que o objeto não está variando a posição dele ao longo do tempo, ou seja, ele está parado e a velocidade dele é 0. Se a posição dele está variando ao longo do tempo, que é esse caso dessa linha aqui, quer dizer que ele está com a velocidade. Ou seja, essa inclinação aqui é igual à velocidade. Se eu pegar essa altura, que é a posição, e dividir pelo tempo, eu vou ter velocidade. Show? Se eu tiver um gráfico que é velocidade sobre tempo, quando eu tiver uma linha reta, ele não está variando a velocidade dele. Se essa reta estiver aqui, quer dizer que a velocidade dele é 0 e ele está parado. Se ele estiver aqui, quer dizer que ele tem uma velocidade constante, ele não está variando a velocidade dele ao longo do tempo. Se ele está subindo, se essa reta está subindo, quer dizer que ele está sendo acelerado. Ele tem uma aceleração positiva. Se está descendo, ele tem uma desaceleração, que foi o caso do carro lá que freou. O carro não acelerou, depois freou. É esse gráfico aqui. E a inclinação vai ser a aceleração. Se eu pegar a velocidade, que é a altura, e dividir pelo tempo, eu vou ter que a altura é a velocidade, né? Então, a altura é isso aqui. E eu dividir pelo tempo, isso aqui é igual a isso aqui, não é? Ou seja, metros por segundo ao quadrado. Fechou? E, mais uma coisa, a área, se eu pegar uma área, uma fatia desse gráfico e calcular a área, eu vou saber, olha só que legal, vou saber quanto que ele andou nesse tempo aqui. Quanto que ele andou. Eu tenho um gráfico de velocidade e tempo, e a área dele é o deslocamento. Por quê? Eu estou multiplicando a altura, que é a velocidade, com a horizontal, que é o tempo. Ou seja, se eu multiplicar esses dois, corta esse aqui com esse, e eu tenho deslocamento. Show? E agora, por último, se eu tiver um gráfico de aceleração no tempo, e eu tiver uma linha reta, quer dizer o quê? Que ele está com uma aceleração constante ao longo do tempo, ele está sendo acelerado.
o exemplo do objeto caindo lá. Se ele estiver aqui, a aceleração dele é 0, ou ele está parado, ou ele está uma velocidade constante, que ele não está sendo acelerado para lugar nenhum. Essa inclinação aqui, para a gente, não quer dizer nada. Por quê? Isso aqui não cai em vestibular. Isso aqui está dizendo que a aceleração dele está mudando ao longo do tempo. Ou seja, se eu dividisse isso por isso, ia dar metros por segundo ao cubo. Isso não cai. Quer dizer que a aceleração dele está variando. Mas, se eu pegar a área desse gráfico, aceleração no tempo, eu vou multiplicar o eixo y, que é a aceleração, pelo eixo x, que é o tempo. Corto esse com esse e acho a velocidade. Ou seja, a área nesse gráfico é a mudança de velocidade nesse tempo. Tá? Isso não cai muito, mas é importante falar sobre isso. Galera, essa última questão aqui, eu queria deixar um desafio para vocês para casa, mas na próxima aula eu vou dar a resposta para ela, mas eu queria que vocês tentassem fazer antes da próxima aula. Ela é um pouquinho difícil, mas se vocês não conseguirem, a gente conversa na próxima aula. Pode tirar print da tela e tentar fazer, na próxima a gente explica. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta o problema que exige uma freada brusca, A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre em intervalo de tempo na detecção de problema e o acionamento dos freios. Lembra lá do motorista desatento? Ele demora um tempo, o carro anda um tempo até ele começar a frear. Esse aqui é o tempo, ele está chamando de tempo de reação. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com a desaceleração constante. Ou seja, aqui ele tá parando. São 2 momentos. Considerando a situação descrita, qual esboço do gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar? Se vocês olharem, esse gráfico aqui não é nenhum dos que eu falei para vocês. Ele não é velocidade sobre tempo, ele é velocidade sobre distância. Tá? Ele quer saber qual gráfico representa esse cenário do veículo. Que o veículo está andando. Tá? Belo veículo, meu. O veículo está andando. Do nada ele freia. Qual gráfico que representa isso aqui? Tá? Eu vou deixar para vocês. E na próxima aula eu explico essa questão e continuo a matéria com novos exercícios. É isso aí, galera. Hoje a aula foi curtinha, porque tinha apresentação também, mas espero ter ajudado vocês aí um pouquinho hoje. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre uma questão que eu queria falar? Obrigado, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer coisa, vocês podem trazer questão também, a gente discute, entendeu? Não precisa só eu falando aqui, não. Vocês podem falar também. Se eu não souber, na próxima a gente tenta resolver. Pode trazer, pode mandar lá no grupo que a gente... Pode mandar lá no grupo que se eu não souber, eu procuro saber e a gente tenta resolver junto. Show? Galera, ainda falta 10 minutos para a próxima aula. Eu vou dar esse intervalinho aqui para vocês. E daqui a pouco o próximo professor está entrando aí, tá? Prazer em conhecer vocês, tá? Estudem e vai dar tudo certo. É possível, sim, começar a estudar agora e passar, tá? Não precisa desistir, não. Pode estudar, vai com calma, vai no seu ritmo, vai dar tudo certo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.